Infelizmente, a igreja fez o que fez com Efésios 4. E eu respeito... Fez o quê? Sumiu com o apóstolo, não sei onde ele foi parar. O profeta é tido como doido, agora não é mais profeta. O mestre criou canal no YouTube para ficar massacrando a vida das pessoas. Então, assim, é uma baderna esse negócio. E toda vez que eu tenho uma mesa, assim, fora das câmeras, tudo, e eu posso, e tenho um ambiente seguro, eu falo, o que aconteceu com Efésios 4? O que a gente fez? Porque é o evangelho da igreja, né? Cara. Efésios. É o... Não, e é dali que vai sair a igreja madura, né, cara? Sim. Então, eu fico tentando entender. Então, quando o líder máximo é o pastor, você já sabe que todo mundo tem um dono. Só falta colocar a marquinha do rei do gado nas pessoas. Então, ele tem que abençoar o cara para ter carro, para namorar, abençoar o terreno do cara. Aquele agregador, né? Agregador. O evangelista tem um túnel. Sim. Do jeito que entra, sai. O mestre, ele realmente é muito eficaz se ele está ligado aos 2 e 2, porque ele vai explicar quando o céu toca a terra, quando a terra respeita o céu, mas às vezes ele resolve fazer outra coisa. E aí ele se destitui disso. Então parece que a igreja ela é divorciada do evangelista. E se ela é pastoral e entende um pouco o evangelista, parece que os outros 3 encargos não existem. Eu vejo hoje que há muita confusão acerca disso. Mas se todos nós entendêssemos encargos, respeitássemos encargos e nem se preocupasse com o título, já que esse é um problema para muitos. Mas se a gente respeitasse o encargo, nós íamos perceber que diversas igrejas que nem reconhecem o encargo apostólico, eles têm apóstolo. Eles são apostólicos, eles têm uma missão que tomou não só o Brasil, mas a face da terra. Mas, enfim... Eu fui sendo desafiado pelo próprio Espírito, Douglas. Eu confesso que fui conhecer profundamente Efésios 4 muito depois de eu já ter vivido pelo menos 3 dos 5 ministérios, né? Então, eu estou falando baseado no seu testemunho, porque às vezes você vai falar que você transicionou e transitou entre os encargos, daí alguém pode se sentir muito mal, tipo, pô, eu não sei nem qual é o meu, o rapaz ali tem os 5, né? É o Megazord. Então, é o chefe da Liga da Justiça. Então, é muito difícil, às vezes, falar, né, do protagonismo da igreja num país tão vitimista quanto o Brasil. Então, muitas pessoas falam que não sabem o encargo porque, na verdade, eles não têm um relacionamento. O relacionamento com Jesus, o fruto disso é o encargo se manifestando e ele vai escapar por você. E com Jesus e com o corpo, né? Exato, que Jesus é o cabeça e tem um corpo. Porque ele vai falar com você, né? Nessa sua comunhão com ele. E de repente, quando você vai se relacionar com o corpo, você vê uma mega necessidade. Né? Sim. E ele te levantando como resposta. Né? Exato. E não só, né? Às vezes você vai até alguém para ser uma resposta para lá e você recebe uma resposta de lá. O discipulado via de 2 mãos. Sim, eu saí de cara para discipular e, de repente, estou sendo discipulado por aquele cara. Então, é a impressionante manifestação da multiforme graça de Deus. Mas a verdade é que foi assim, foi intuitivo. Sim. E eu chamo de intuitivo aquilo que você ainda não sabe que é profético. Então, quando eu uso essa palavra intuitivo, o próprio Espírito está te levando e você não faz a menor dessa. Você está jumenta de balão. Não é intencional, né? Você tá você não consegue repetir, né? Não, jamais. Então, ok. Eu comecei a evangelizar. Evangelizava no carrinho de lanche, evangelizava no salão de cabeleireiro, evangelizava fazendo curso, evangelizava tocando rock and roll, evangelizava na escola. Porque, na verdade, eu olhava para as pessoas e falava assim, cara, esse cara não pode morrer sem Jesus. Então, na verdade, o que definiu o meu evangelismo foi a minha escatologia. Eu acredito que eu tenho a ver com a transformação do futuro. Se eu acredito que está tudo pronto, eu fico na minha, cortando o cabelo e só quero ganhar dinheiro. Eu ia ser assim. Eu não estou falando contra ninguém, mas eu ia ser. Mas eu comecei a acreditar assim, peraí, cara, Jesus me chamou e eu tenho a ver com a transformação da terra. Ok, então eu evangelizava por isso. Então eu olhava para alguém e ficava pensando assim, cara, imagina se esse cara morre hoje. Será que ele ouviu falar de Jesus? Vinha isso na cabeça? Vinha. Cara, eu ainda hoje, agora que eu voltei a queimar, Douglas, um cara estava vendendo balinha. Ele vestiu a balinha no meu retrovisor e estava escrito assim, sou um trabalhador e estou sem emprego. Me ajude comprando essa bala. Daí embaixo tinha uma segunda estratégia.
Ah, e mais, eu moro com a minha sogra, me ajuda a sair de lá. Eu achei... Mano, genial. Eu achei fenomenal. Quase que eu contratei ele pro marketing, mas eu não tenho nenhuma empresa que precisa disso. Mas eu olhei... Mas, cara, o que ele escreveu primeiro, ele era um homem arrumado, ele era um homem bonito. Ele andando na rua era um gentleman. Cara, ele voltou, eu saí do carro, dei 50 pau na balinha, que era R$2. Abracei o cara e eu falei, cara, eu profetizo sobre sua vida, que Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje, Deus abençoe. Ele me abraçou, deu uma respirada assim. Cara, eu saí de lá, não sei nem onde eu pus a bala. Eu saí explodindo de alegria, mas eu senti assim, eu tenho a ver com a vida desse cara. Esse cara é corpo de Cristo comigo, eu não posso imaginar que um pai de família tá vendendo balinha, buscando dignidade num país que tá difícil, cara, de buscar a sua própria dignidade. Então eu precisava fazer alguma coisa. E talvez aquilo foi um refrigério, talvez ele nunca se converta, talvez não aconteça nada, mas eu tinha que ser um refrigério naquele momento. Eu faço isso quando eu tô queimando. Uhum. Quando eu não tô queimando, talvez eu tô de dieta, não quero chupar bala. Eu posso só pensar isso. Eu sou Tem açúcar nessa bala. Nossa, muito açúcar. Então, cara, eu vejo que quando eu estou apaixonado por Jesus, tá quase todos os encargos embaralhados dentro de mim. E naquele momento ali não ia adiantar eu falar de doutrina pro cara, não ia adiantar eu falar de salvação, nem escatologia, ele precisava de um abraço. E eu não sei nem se ele precisava, mas eu quis. Eu decidi que eu precisava abraçar o cara. Exatamente, boa. Então, Douglas, no início eu achava que todo mundo precisava de Jesus. E eu tinha que fazer isso. Uhum. Então eu era um evangelista, Leandro, e eu fui ordenado evangelista em 2001. Ah, é? Fui ordenado na minha igreja, tinha uma pirâmide de crescimento. Você começava diácono, daí você virava evangelista, depois você ia... É a pirâmide de Deus, gente, não de Faraó, mas é... Aí eu fui ordenado evangelista porque eu era esse cara. Uhum. Me lembro que um dia meu pastor deu 3.000 folhetos para mim. Vai evangelizar. Eu falei assim, com isso? Filho, isso aí é evangelismo. Eu falei, eu não consigo. Esse folheto é muito feio. Esse recado aí ninguém quer ver. Se eu recebesse isso, eu ia jogar fora, pastor dele. Como você está falando isso? Eu falei, mas é verdade. Eu falei, pastor, fica com o folheto. Daqui a pouco eu venho. Saí, desci a rua. E eu voltei com umas 10 pessoas para lá. E eu falei que Jesus era bom, que Jesus ia mudar a vida deles. Aí eu voltei e falei, é isso aqui, o pastor. Daí ele falou, e agora? Eu falei, agora você é pastor deles, aí faz alguma coisa. Mas, na verdade, Douglas, eu comecei a perceber que no meu salão de cabeleireiro, as pessoas queriam o meu Jesus, mas na minha igreja eles não queriam. Talvez a liturgia, a forma de culto nunca foi feito para eles. Uhum. Porque era pastoral, e essa igreja era pastoral meio profética. Então, nunca havia um lugar para que alguém fosse ganho para Jesus. Então, eu me lembro que por 4 anos eu ganhei alma, e um dia eu estava extremamente frustrado, porque eu era cabeleireiro, evangelista da igreja, que ganhou alma por 4 anos, e eu ainda usava uma estratégia quando eu ganhava alma. Eu ganhava uma alma... Olhava pro cara e falava, esse cara tem cara de bola de neve, cara, não vou levar na minha igreja, esse cara tem cara de bola. Você já começou a... Eu já tinha uma rede, cara, de relacionamento. Eu ia lá pro cara no bola, via 2, 3 cultos, apresentava o pastor, vazava. Daqui a pouco eu ganhava um cara, sei lá, o cara era espírita, eu falava assim, preciso levar ele pra uma igreja pentecostal, porque esse cara... pira nessas paradas sobrenatural, eu vou levar ele para uma igreja pentecostal porque ele vai ver a parada virar de verdade, então eu vou lá. Então, eu analisava o perfil do cara enquanto eu estava evangelizando. Daqui a pouco eu ganhava uns nerds, cara, falava assim, cara, presbiteriana ou batista, eu é lá que eu vou levar os caras, porque vão municiar ele de Bíblia e o cara... E aí, cara, eu acho que nos 4 anos eu devo ter ganhado umas 300, 400 pessoas para Jesus. Só que de repente, Douglas, e eu não estou falando mal de nenhuma igreja aqui, mas toda aquela galera que eu ganhei estava desviada. E um dia eu estava indignado e aí eu comecei a entrar numa aspira de falar mal da igreja pra caramba. E aí eu comecei a falar, Jesus, poxa, eu ganhei os caras pro Senhor e olha aí, todo mundo se perdeu. E aquela foi a primeira vez que Deus falou que eu ia ser pastor. Ele falou comigo, falou, eu dei essas ovelhas para você. E eu falei, mas eu estou orando para um pastor incrível, vim para a nossa cidade. Ele falou, eu quero fazer uma coisa a partir de você. E eu ainda
caso, não caso, separado, volto com a minha mulher, 6 separações da mesma esposa, caso 3 vezes com a mesma mulher. É o recorde do Guinness Book. Será, cara? Acho que não. Acho que tem gente pior. Não, acho que tem gente pior. É os que ganharam já, né? Cara, eu nessa situação, então assim, minha casa não era uma casa para eu ser pastor, mas eu não parava de queimar pelo evangelismo. Então Deus restaura o meu casamento. E quando ele restaura, a primeira coisa que a minha esposa queria, que agora ela era convertida, vamos cuidar de gente? Daí foi o primeiro dia que o evangelismo não levou pessoas para lugar nenhum. O evangelismo levou pessoas para a sala da nossa casa, 15 de novembro de 2007. Levamos 7 pessoas. Um estava roubando, o outro acabou de divorciar porque ele era drogado. Só tinha gente boa, devia ser Caverna de Adulão Church, mas já tinha esse nome. Eu tenho já. Aí eu comecei a fazer o culto para essas pessoas. Esse culto é a Poema hoje, as Poemas. Foi assim que nasceu. Mas aí, Douglas, a hora que eu entro para dentro da igreja, não, já temos culto, vamos ganhar alma. Todo final de culto alguém aceitando Jesus. Então chega um momento que Deus falou comigo, consolida os caras. Daí eu falei, não, Deus, eu não quero ser pastor. E aí eu fui pregar numa conferência, fui chamado, em 2007. E essa conferência era tradicional. Nunca eles haviam ordenado uma pastora. Quando eu chego na conferência para ministrar, o pastor tinha sonhado que ele ordenava um casal. E quando ele me vê e vê a minha esposa, ela estava no sonho dele. Então ele resolve nos ordenar. Nós voltamos pastores de lá. Ainda não sabia que a Poema seria uma igreja, era só um grupo na minha casa. Quando nós voltamos de lá, pastores ordenados por esse pastor, então a Poema começa a virar e a gente tinha 140 pessoas batizadas nas águas. Um dia teve uma visitação do Espírito Santo, eu estava com muita vontade de ser reformado, eu não queria ser carismático, eu tinha sofrido alguns abusos no mundo pentecostal. Então eu falei, vou ficar só no fio de doutrina e tal. E um dia o Espírito Santo entrou lá e pum! E eu tive que explicar para as pessoas o que aconteceu. Tinha cara vindo falar em português comigo. Cara, e orando em línguas, e ele tentando pedir uma explicação do que estava acontecendo na garganta dele. E depois todo mundo chegou para mim, cara, você sabe o que aconteceu aqui? E eu tive que explicar para eles que o Espírito Santo veio lá e batizou eles com o Espírito Santo. Eu não queria ser mais carismático. E aí a igreja se consolida, né, nas águas e no batismo com o Espírito Santo. E de repente não cabia mais na minha casa, estava no salão de cabeleireiro, da agora não cabia mais no salão de cabeleireiro, alugamos um galpão. Quando você aluga um galpão, você não pode só alugar e botar gente para dentro. Tem que constitucionalizar o ministério. Sim. Nasce o ministério, apadrinhado pelo próprio pastor que me ordenou. E quando a gente entra, o Espírito Santo fala comigo. Então, no salão, ia 140 pessoas, inaugura com 300. Eu falei, cara, mas nem cabe. E aí o Senhor falou, agora você vira pastor. Eu falei assim, não, eu quero ir para a rua, eu quero pregar. Não, agora você consolida eles. Daí eu fui um bom período o evangelista Leandro, daí eu viro pastor. E aí, quando eu viro pastor, eu entro numa monotonia pastoral. Eu passei a ter rotina, coisa que eu não tive na vida. Agora tem rotina, discipulado, agora cuida, consolida, curso de batismo, batiza, expulso demônio, fazia todas as coisas. De repente, eu começo a perceber que tem o Henrique Prado na minha estatura, Henrique Ladentim na minha estatura, as esposas dele, Maria Prado, a Érica Barreto. E, de repente, eu tinha 5, 6 pessoas assim, tão pastores quanto eu. E esse momento foi muito chave, Douglas, porque o Senhor falou assim, ou você vira mestre para eles, ou eles vão comer fora. E o problema de inúmeras igrejas é que o pastor, o principal líder é pastor. E ele não tem mais comida para trazer densidade e fundamentação. Porque consolidação não é fundamentação. Consolidar alguém o pastoreio faz, mas fundamentar... O apóstolo Paulo não evangelizou, o apóstolo Paulo fundamentou a igreja de Jesus Cristo. Então, trazer fundamentos para a igreja foi meu desafio. Então, por 2 anos, eu entro num quarto e fico pesquisando as escrituras para voltar e trazer um fio de doutrina, entender as doutrinas, como deveria, doutrinas elementares e escatologia. Então, a gente fundamenta a Poema. Então, a Poema agora tinha vivido 3 estações. O evangelismo, a gente ganhava gente na balada, na rua, no bar. O pastoreio e agora vem o tempo de ensino. Então, em 2014, chega o Dan Duque e o Mark Schubert na nossa igreja. E os caras me ordenaram
E eu recebi uma unção apostólica. E eu não concordava com isso, porque a minha teologia não permitia que eu concordasse com isso. Simplesmente quando o Dan põe a mão na minha cabeça, eu caí orando em línguas e descontroladamente. E eu comecei a procurar minha esposa no chão, ela também estava caída, e eu enfiei a cara no pescoço dela. Falei, me tira daqui, porque não concordo com o que está acontecendo aqui, a minha teologia não permite, e eu estava realmente super renovado. Então, a partir dali, vem toda a poema que o Brasil passou a conhecer. Então, a partir de 2014, começa a sair missionários dali, começa a sair ministros, começa a sair pastores, começa a vir o nascimento da igreja. E, genuinamente, eu entendo que a partir dali começa o nosso encargo apostólico profético. Então, eu acho que muitos apóstolos se tornaram senhores feudais, isso machuca muita gente. Muitos profetas se tornaram malucos e varridos, e isso machuca muita gente. Muitos mestres queriam ser os donos da verdade, isso machuca muita gente. Muitos evangelistas não querem ter compromisso nenhum com a igreja, viram só movimentos para-eclesiásticos, sem querer se tornar nunca a igreja. E muitos pastores conduzem seu próprio povo. E, na verdade, para mim, Jesus está desafiando todos nós a nos tornarmos um ruiós. Um filho maduro de Deus, quer chamar de Douglas, chama, quer chamar de pastor Douglas, chama, mas vamos viver os propósitos que Jesus tem e a verdade vamos apontar para ele. Então, nesse momento, eu consigo, às vezes, trocar a atuação do meu encargo, né? Então, eu já cheguei em casamento, quando eu vi todo mundo não convertido, eu falei pro casal, fora do microfone, eu vou pregar para eles, depois eu faço o casamento. Ah, tá bom, então... nós começamos esse enlace matrimonial em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, um monte de gente fazendo assim como no catolicismo. No final, uma senhora, Padre Leandro, sua bênção. E eu abracei ela, abençoei ela. Tá, porque no meu coração eu faço qualquer coisa para fechar um contrato para Jesus, entendeu? Sim. Então um dia uma senhora entrou na fila da Poema, que era um passe. Pus a mão na cabeça dela, demônio, passe para fora dela, em nome de Jesus. Faço qualquer coisa, Douglas. Você me conhece. Eu quero amar as pessoas, eu quero amar Jesus. E eu acho que o único momento ruim é quando eu me amei.